Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayana Guru Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramaravistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Karuniyam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Smirahasra Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vrindai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mais adorado Gurudeva Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Stotra Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja, e também ao meu mais amado Shiksha Sannyasa Guru Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Stotra Sata Srimad Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaja, e a todo o Shri Rupano Gauriya Guru Varga, todos os Tridandi Sannyasas, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje convidados reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Muito bem, então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, do presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez. Bom, então a gente entra hoje no nosso terceiro dia, né, de imersão. Gostaria de mais uma vez expressar a minha profunda gratidão e a alegria de poder estar aqui com todos vocês. Mais uma vez agradecer a Ariane, a Priscila e a Alexandra por todos os esforços de fazerem esses encontros possíveis, e também a todos aqui presentes, minha profunda gratidão. Bom, a gente já tem conversado sobre vários temas interessantes, sobre vários assuntos profundos, né, ao longo desses dias. E como a gente está tendo uma boa audiência de manhã bem cedinho, né, o que até fiquei muito surpreso, achei que fosse sempre ficar vazio, mas vocês estão se revelando sadhakas muito fortes, né? Isso é muito bom. Então eu gostaria de falar um pouco sobre os benefícios da gente acordar antes do sol nascer, né? No período chamado Brahma Muhurta. Né? Existem vários benefícios e é bom que a gente entenda, né? Pelo menos a gente conheça alguns, porque isso nos inspira, né, a deixar aquele soninho gostoso de lado, né? Se levantar, tomar um banho, lavar o rosto, vestir uma roupa limpa para fazer um sadhana, né? Para fazer uma prática espiritual. Porque o sono do Brahma Muhurta é o melhor sono, né? Isso aí é indiscutível, né?
Então, é um grande desafio, né, levantar. Muito bem. Na Bhagavad Gita 2.69, Krishna diz: Yanisha sarva bhutanam tasyam jagati shamyami yasyam jagrati bhutani sanisha pashato mune. Aquilo que é noite para todos os seres vivos é o momento de despertar para o sábio autocontrolado. E o que é tempo de vigília para os seres vivos é noite para o sábio que vê. Ou seja, enquanto as pessoas comuns dormem, os sábios estão despertos. E esse momento é a madrugada. E quando as pessoas estão despertas, os sábios estão dormindo, que é o quê? Tarde da noite. Então, se você está no modo tamásico, em tamas, você vai ter a tendência de dormir muito tarde, de acordar muito tarde. Só que tamas, o modo da ignorância, ele é o modo da estagnação. Nada vai fluir em tamas. Nada. Então a gente precisa primeiro transitar de tamas para rajas, que é o modo da paixão, porque raja significa o quê? Movimento. Então você tem que liberar aquela estagnação. Aí, quando você está em movimento, mas praticando uma atividade sátvica, que é o modo da bondade, aí você entra em sattva. Temos professores de yoga aqui na sala, não tem? Pelo menos um eu sei que tem. Quem mais? 2, 3, mais alguém? Qual que é o efeito que os asanas e pranayamas fazem no nosso organismo? A pessoa vem para a aula, o aluno vem para a aula sentindo dores, tensões, às vezes também depressão, uma série de coisas. Então, à medida em que ela começa com a prática, relaxando, respirando, esticando o corpo, fazendo os asanas que produzem um efeito psicofísico, o que está acontecendo ali? Aquela energia que estava estagnada em tamas começa a ser liberada pela movimentação dos asanas e do pranayama. E aí então, quando esse fluxo se restabelece, automaticamente vem o equilíbrio. E esse equilíbrio é sattva. Aí a pessoa sai da aula se sentindo muito bem. Não é verdade? Com a mente tranquila. Aquele problemão que ela estava vendo antes se torna algo muito insignificante. Por quê? Porque o estado de sattva, ele promove o equilíbrio, a autoestima, ele promove a clareza, tanto mental quanto espiritual também. Só que tem um problema. Quando a pessoa sai da aula, volta para o seu dia a dia, gradualmente ela vai transitar de volta para rajas e aí ela vai novamente estagnar em tamas. Aí no dia seguinte, bate aquela preguiça e não quer mais ir para a aula de yoga. Isso é efeito de tamas. Tamas é muito forte. Então todo o nosso esforço deve ser para estar em Sattva Guna. No Srimad Bhagavatam, Krishna ele diz que quando você se estabelece em Sattva Guna, o desejo para cumprir com o Dharma se manifesta no seu coração espontaneamente. Então tudo fica mais fácil em Sattva Guna. E aí Krishna diz, o que é esse Dharma? Ele diz, é Bhakti para mim. Bhakti para mim é o Dharma supremo. Então, a menos que você entre em Sattva Guna, você não consegue sustentar uma prática de Bhakti, uma prática devocional. É por isso que Patanjali e os nossos mestres da nossa linhagem também, eles estabelecem os yamas e niyamas. Para que servem os yamas e niyamas? Para te tirar de tamas e te colocar em sattva. Porque só assim a prática vai ter efeito. Só assim você vai conseguir pensar em coisas espirituais. Você não tem como sair desse casulo aqui, desse confinamento aqui do seu ego, em tamaguna. É impossível você sair dele. Então você precisa se condicionar
se forçar a fazer práticas sáttvicas. No começo tem que ser assim, tem que ser forçado. Não pense que é deixar fluir, deixar sentir, ver quando vem, porque não vem. Não vem, desculpa dizer, mas não vem. Por quê? Porque tamas, ela tem uma natureza de estagnação, né? Então, a menos que você imprima algum movimento, tamas não se move. Ela não se move por si só. Então, não pense que você vai automaticamente deixar de ser tamásico, né? E ficar, né, no ápice de sattva, né, por um desejo do universo. Não vai acontecer isso. A gente tem que entender e assumir, né, essa responsabilidade e fazer por onde, para modificar esse padrão, né? Muito bem. Então, nada melhor do que começar o dia no momento mais sáttvico do dia, que é antes do sol nascer, chamado de Brahma Muhurta. Muhurta significa momento, instante, tá? Brahma significa Deus, ou significa espiritual, tá? Tem vários significados para Brahma, mas nesse sentido seria o momento em que Deus se faz mais disponível, mais acessível. Tá? E não só na tradição védica, né, a gente cultua a madrugada como um momento mais propício para a prática espiritual, mas em outras tradições também. Você encontra na Bíblia, por exemplo, várias passagens, né, de que as revelações mais importantes aconteceram na madrugada. Né? Inclusive, não sei se vocês já ouviram isso, mas Krishna, ele divide o período do dia dele em 8 partes. Né? São 8 divisões de 3 horas cada, né, nas quais ele faz diferentes coisas. Né? São a gente chama de Astakaliya Lilas. Tá? Na Bíblia, a gente também encontra essa mesma divisão, tá, de também aproximadamente 3 horas nas fases do dia. Tá? Então tem muitas semelhanças. Por quê? Porque o cristianismo é Bhakti Yoga pura. Né? O cristianismo não é nada além de Bhakti Yoga, inclusive com muitas semelhanças ao Vaishnavismo. Muitas semelhanças. De todas as religiões, né, monoteístas, o cristianismo é o que mais se aproxima do Vaishnavismo. Né? Então, o nosso esforço deve ser para começar o nosso dia de forma sátvica. Aí, quando você desperta naquele momento do Brahma Muhurta, você já imprime, né, no seu organismo, né, um padrão diferente. Já fica bem mais fácil você conseguir se manter em sattva durante o seu dia. Tá? Então, Krishna diz, um sábio se levanta enquanto os outros dormem e dorme enquanto os outros estão de pé. Tem uma frase famosa, né, que em tempos de guerra o soldado não dorme. Né? Então, é muito importante a gente entender que se você quiser dormir, você vai perder, né, um tempo muito precioso desse nascimento humano que você recebeu. E esse nascimento humano, ele é muito raro. Tá? Existem apenas 400 mil tipos de seres humanos. Enquanto que existem 6 milhões de outras espécies, de outras possibilidades de você nascer. Então, valorizem esse nascimento humano. E não pensem que depois desse nascimento humano você não pode voltar a nascer como animal ou vegetal. Pode sim. Porque se você se comporta como um animal, né? O que significa se comportar como um animal? Comer, dormir, acasalar e se defender. São as 4 atividades que todos os seres vivos fazem. Agora, o que diferencia o ser humano dos outros seres vivos? É a capacidade de fazer religião. A capacidade de adorar o Senhor Supremo, de fazer yoga. Nenhum outro ser vivo consegue, por mais inteligente que ele possa ser, ele não consegue, ele não tem essa predisposição. Então, o corpo humano, vocês percebam que ele praticamente está fora do mundo dos instintos, né, que a natureza, que a gente chama, né, vive. O ser humano está fora daquilo, ele não vive sob instinto. O ser humano precisa ser educado, ele precisa ser condicionado. Ele não nasce sabendo fazer as coisas.
né? Tanto que a gente tem as histórias do menino lobo, do menino macaco, né? O ser humano não vai ser ser humano automaticamente, enquanto que as outras espécies serão, né? Outras espécies automaticamente, né? Em qual escola o passarinho foi aprender a fazer um ninho? Não aprendeu, ele já nasceu com aquele instinto, mas o ser humano não é assim. Então, nós, por termos ao mesmo tempo mais capacidade, também temos mais responsabilidade, né? Então, se você recebeu essa oportunidade desse nascimento, aproveite, né? Aproveite, porque é o que tem de mais precioso, né? O nascimento humano é a última plataforma para você alcançar a liberação e entrar na morada divina. Porque sadhana só existe no reino humano. Nenhum outro animal faz sadhana, tá? Então, o que essa madrugada, agora vamos voltar para o nosso tema, o que essa madrugada representa, né, em termos assim de sensação, de arquétipo? A madrugada é o momento mais escuro, é o momento mais frio do dia, certo? É quando o sol está mais distante da gente, né? Ou seja, é comparado com o estado de consciência mais difícil, né, que a gente pode ter. É quando a gente não tem o quê? A luz do conhecimento, né, a fonte da vida, né? Então, nesse momento, acontece o quê? Um grande vazio, né? Falta esperança, né? Há desespero, e a gente sempre espera pelo quê? Por um sinal divino, né? Nesses momentos de desespero total, né, de falta de esperança, a gente espera sempre por um sinal divino. Então, nesse pior momento do dia, que é a madrugada, né, o momento em que você deveria se sentir mais desolado, né, mais aflito, é justamente quando Deus vem e se manifesta. Então, é na madrugada da alma que Deus vai se apresentar para você, tá? É quando você chegar na madrugada da sua consciência, é que Deus pode se manifestar para você. Mas você precisa querer também, né? Obviamente. Então, Deus, ele habita nesse momento, o momento mais sombrio, né? Deus vem e preenche, tá? Por isso o nome chama-se Brahma Muhurta, tá bom? Muito bem. O que o Ayurveda fala sobre o Brahma Muhurta? Existem 3 samhitas, né, principais do Ayurveda, que é o Charaka, o Sushruta e o Ashtanga Hridayam, né? E eles, então, apresentam a filosofia, né, do Ayurveda, né, dicas práticas, né, enfim, conhecimento filosófico também, teórico, né? E todos vão recomendar que você desperte no Brahma Muhurta, que você comece o seu dia no Brahma Muhurta. Inclusive, o Ayurveda, ele recomenda como as principais práticas terapêuticas para a mente, oração, recitar mantras, ir num templo, tá? Tudo isso são o quê? Atividades de Bhakti Yoga, são atividades devocionais, tá? Não pensem que Bhakti não afeta a sua fisiologia. Afeta sim, demais. Tá? Eu lembro que uma vez na Ucrânia, eu estava dando uma palestra num centro de Ayurveda, e depois da palestra, o dono veio para conversar comigo, e ele estava me falando o seguinte: o estilo de vida de vocês no caso pregadores, né, como eu, enfim, Vaishnavas, etc., que estão sempre, enfim, mudando de clima, né, enfim, de cultura, uma série de coisas, em viagens muito sucessivas. Ele falou: o seu estilo de vida é o pior que tem. Uma pessoa normal não aguentaria viver nesse ritmo por muito tempo. Mas sabe o que sustenta vocês? É porque vocês estão absortos na prática de Bhakti 24 horas por dia. E Bhakti, ela equilibra os doshas. Porque Bhakti é nirguna, né? Bhakti, ela nem é sáttvica. Ela está além de Sattva, porque Sattva também é material, né? Sattva é muito bom, mas ainda é material. Então, além dessa energia material, né, a gente chama de energia nirguna, ou seja, sem as gunas, que também tem vários outros níveis, não é um nível só, mas a prática de Bhakti, ela sustenta tudo isso, né? Eu fiquei bem
surpreso, né, de ouvir essa informação. Então, Bhakti vai transformar o seu ser por completo. Né, por completo. Tá? Agora vamos para o Atharva Veda. Um dos 4 Vedas. Tem um verso que diz: Brahme Muhurte Utai Swadhyayam Kuru Manava. Ó ser humano, levante-se durante o Brahma Muhurta e dedique-se ao estudo espiritual e à oração. Conselho do Atharva Veda. É um conselho para todos os seres humanos. Ele diz Manava. Manava significa ser humano. Então, levante-se durante o Brahma Muhurta e dedique-se ao estudo espiritual e à oração. Mas nós, Vaishnavas, despertamos antes do Brahma Muhurta, não durante o Brahma Muhurta, porque a gente não quer perder nem um minuto do Brahma Muhurta. Então a gente se desperta antes, se prepara para já entrar no Brahma Muhurta, né, a todo vapor. Né? E assim, porque se você acorda durante o Brahma Muhurta, pode ser durante os 10 minutos finais, né? O que você vai ganhar com isso? Né? Então, a prática tem que ser, né, ancorada durante essa prática. Tá? Porém, mesmo antes do Brahma Muhurta começar, já é um período sátvico. A partir das 2 da manhã, tá? 2, 2:30, já começa o período sátvico. Tá? E ele vai até 5, 5 e pouco. Tá? Muito bem. Porém, existe uma armadilha nesse Brahma Muhurta. Existe uma armadilha, né, no modo da bondade, no modo sátvico. Que é quando a gente se desperta bem cedo, né, e se distrai com a sensação positiva daquele momento. E aí você começa a querer ficar apreciando o nascer do sol, né, a atmosfera calma da copa das árvores, né, você começa a querer respirar o ar puro, né? Aí você começa a focar no seu próprio bem-estar daquele momento, aí você se distraiu do objetivo principal, que não é contemplar o Brahma Muhurta, não é contemplar o amanhecer, mas é contemplar a Deus nesse momento, é fazer a prática devocional. Então você não é o foco da história, não é para você acordar para você se sentir melhor ou bem, é para você aproveitar para que a sua devoção ganhe mais força, né, e satisfaça ainda mais, né, a Krishna. Tá? E qual é a melhor forma de você manter depois essa consciência elevada ao longo do seu dia? É cantando o Mahamantra Hare Krishna. Né? Claro, você vem também para a sua aula de yoga, né, com a Alexandra, né, com as outras professoras também, porque yoga é muito importante, né? Eu também pratico, né? Mas depois que você pega esse poder, né, do estado sátvico que os asanas e pranayamas proporcionam, aí você usa isso para Bhakti. Você usa isso para a sua devoção. Porque daí você vai ter mais foco, você vai conseguir se sentar com a coluna ereta, né, você vai conseguir manter-se sem dormir durante, né, a japa, e aí você consegue manter um sadhana por mais tempo. Então são elementos que vão, né, dar apoio e suporte para o seu foco principal, que é Bhakti Yoga. No Srimad Bhagavatam, Krishna, ele diz que durante o período do Brahma Muhurta, o Senhor Madhava, ou seja, Krishna, ele se levantava e tocava a água. Aqui, na verdade, perdão, isso Krishna disse, mas não é Krishna disse, qual é a rotina de Krishna no Brahma Muhurta. Né? Porque Krishna também se desperta durante o Brahma Muhurta. Então, quando Krishna se desperta no Brahma Muhurta, ele primeiro toca a água. Né? Tocar água significa lavar o rosto. Né? Depois, ele medita, né, em si mesmo, porque ele é Deus. Né? Então, ele medita em si mesmo. A meditação dele é nele. Depois, ele se banha, né, com água santificada, ou seja, é muito importante tomar um banho depois que você acorda. Por que isso é tão importante? Para você tirar a tamaguna do sono. Então, ajuda rapidamente a tirar essa tamaguna e você fica bem mais leve para poder fazer a prática. Você fica bem mais alerta. Tá? Mas não é uma obrigação. Se tiver
algum problema de saúde, tiver muito frio, enfim, não tem problema. Acorda, lava o rosto, vai no banheiro e faz a prática, tá? Sem nenhum problema. Depois disso, Krishna faz vários rituais prescritos, né? Começando com a adoração, né? De todas as personalidades divinas, né? Depois ele oferece oblações ao fogo sagrado e depois ele entoa silenciosamente o mantra Gayatri, né? O Brahma Gayatri. Aqui vale um parênteses, né? Essa é a rotina de Krishna em Dwaraka. Em Dwaraka ele tem 16.108 rainhas, né? Ele se desperta sempre durante o Brahma Muhurta, mas as rainhas não. E elas não gostam do Brahma Muhurta, porque é justamente o momento em que Krishna vai se separar delas. Então, para elas é o pior momento do dia. Faz sentido, né? Imagina, você está com Krishna e Krishna se vai, é o pior momento do dia. Não importa se seja Brahma Muhurta ou o que for, né? Então, essa é a rotina de Krishna também, começando no Brahma Muhurta. Agora Chaitanya Mahaprabhu, o avatar dourado que eu venho falando esses dias para você. Ele diz o seguinte: Brahma Muhurte uti Krishna smarana karo ei matto karo Krishna nama sankirtana. Levante-se no Brahma Muhurta e lembre-se de Krishna. Cante os santos nomes dessa maneira. Então, a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então, essa é a oração da madrugada, né? É a nossa japa, tá? Aqui, durante a imersão, a gente tem uma rotina, né, específica para, né, esse coletivo, né? Mas a gente está acordando 3 horas da manhã, a gente já cantou um tanto de japa antes de vir para cá, né? E aí a gente faz a adoração das deidades, né? E depois a gente canta mais japa, tá? Mas quando a gente está cantando a japa aqui, né, durante a imersão, já não é mais Brahma Muhurta, né? Já é 6:30 da manhã, tá? Então o ideal é que você faça isso antes, né, de, obviamente, né, fazer todos esses processos. Agora, o meu Gurudeva, o que ele diz sobre isso? O Gurudeva diz o seguinte: cantem suas voltas de japa antes do nascer do sol. Krishna se revela nesse momento. Então, é um momento em que Deus está mais acessível. É um momento em que Krishna se faz mais acessível. Porque é uma forma de premiar, né, aqueles que se levantam cedo. Como é que o ditado diz? Deus ajuda quem cedo madruga. Deus ajuda quem cedo madruga. É um ditado que tem todo o suporte da filosofia védica, não é simplesmente uma invenção popular, não é verdade? Daí Gurudeva diz o seguinte: no momento do Brahma Muhurta, nossas mentes e corações se acalmam. Há menos ansiedade nesse horário. Ainda não ouvimos nenhuma notícia do mundo. Ou seja, o celular não vai ficar apitando, você não precisa ligar para ninguém, falar com ninguém, não tem nada para resolver, as crianças estão dormindo, né? Você não precisa ir trabalhar, você não tem fome nesse momento, no máximo você vai tomar um copo de água morna, né? Então é o melhor momento, porque depois que o sol nasce, que o mundo começa, aí você vai ficar preso na sua rotina e para parar é muito difícil. Para parar no meio do dia, para você fazer a sua japa, para você fazer, ou você tem que ter muita força de vontade, né? Ou muito tempo livre, né? Porque senão é muito difícil, tá? Agora, o que Srila Swami Prabhupada diz sobre o Brahma Muhurta? Ele diz: durante o Brahma Muhurta, recomenda-se a prática de atividades espirituais. As atividades espirituais realizadas no início da manhã têm um efeito maior do que em qualquer outro momento do dia. A recitação do japa deve ser feita durante o Brahma Muhurta com total concentração. Concentre-se completamente na vibração sonora do mantra, pronunciando cada nome distintamente, e gradualmente sua velocidade de recitação aumentará naturalmente. Não se preocupe tanto em recitar rápido. O mais importante é a audição, ou seja, é você conseguir ouvir o que você está cantando.
Tá? Então, não se preocupem com a quantidade, mas sim com a qualidade. Tá? Isso é muito importante. Numa carta para um de seus discípulos, Srila Prabhupada disse: o melhor momento para cantar japa é no Brahma Muhurta. As melhores realizações espirituais vêm nessa hora sagrada da manhã. O melhor momento para cantar japa é entre 4 e 6 da manhã. Mas se você conseguir começar antes, melhor ainda. Então, os Vaishnavas avançados, né, começam às 2 da manhã. Os Vaishnavas despertam às 2 horas da manhã. Eu sei que isso é contrário ao que o Ayurveda diz. Eu sei que isso é contrário ao que todos os médicos dos mais famosos, né, e atualizados vão ensinar. Mas nós temos a nossa cultura própria. O Vaishnavismo, existem na verdade 3 vertentes, né, védicas de comportamento. Os Vaishnavas, né, os Yogis, né, e aqueles que seguem o Ayurveda estritamente. Né? São 3 dietas diferentes. A dieta ayurvédica, a dieta dos Yogis e a dieta dos Vaishnavas. Tá? A dieta, ela tem efeitos inclusive, né, espirituais, no sentido de que a dieta ela vai favorecer a sua prática ou não. Né? Então, por exemplo, nós Vaishnavas, nós por fazermos uma adoração a Krishna no humor de doçura, no humor de madura, no humor de uma relação de intimidade, para nós as preparações doces, elas são mais favoráveis para a nossa prática espiritual. Tá? Agora, um yogi não pode comer tortinha de limão depois do almoço, porque a prática dele não vai ser, né, favorecida com isso. Agora, se a gente come o que o yogi come, a gente também não consegue cumprir com as nossas tarefas. Né? E o Ayurveda, por sua vez, vai recomendar uma série de coisas, inclusive carne muitas vezes. Né? Alho e cebola, coisas que para nós são totalmente, né, descartadas. Tem um detalhe interessante, o Ayurveda diz que você não pode misturar leite com banana. Mas Srila Prabhupada, era uma regra em todos os ashrams dele, de noite, leite com banana para todo mundo. Tá? Então, quando vocês forem, até uma dica para quem é terapeuta, né? Quando você for prescrever alguma coisa para o seu paciente, procure entender qual é o padrão, né, de prática dele. Porque as regras podem mudar. Tá? O que é bom para um não vai ser para o outro e vice-versa. Tá bom? Então, Srila Prabhupada também diz o seguinte: levantar-se no Brahma Muhurta é o primeiro princípio da vida espiritual. Mesmo os não devotos sabem disso, pois o ar é puro, o corpo é mais saudável e a mente está mais clara. Então, até pessoas que não são, né, Vaishnavas, devotos, né, entendem que o momento da manhã é o momento mais propício. A minha avó acordava para rezar, né, para fazer terço. Era uma católica muito fervorosa, acordava de madrugada, né, sempre. Não tem acho que é Frei Gil, né? Frei Gilson, que acorda às 4 da manhã, inclusive está arrastando multidões. Ele acorda antes, né? Não, 4 horas começa. ele acorda não, perdão, começa às 4, tá certo. Ele deve acordar umas 3 também, por aí. E eu me lembro que eu ouvi um depoimento dele, muito bonito, ele falando assim: nossa, a nossa prática normal é acordar às 6, porque a missa é às 8 e tal, a gente não tem essa coisa de acordar de madrugada. Mas ele começou a estudar a Bíblia de uma tal forma que ele começou a encontrar evidências ali, né, de que é necessário você acordar na madrugada para fazer as orações, né, igual ao Vaishnavismo. E aí ele começou, né, a fazer depois, né, enfim, ele foi aperfeiçoando, né, e são milhões de pessoas ao vivo fazendo as orações com ele todos os dias. Tá? Então, assim, não é só no mundo Vaishnava védico que as pessoas têm essa experiência. Tá? Até pessoas que querem só, por exemplo, cultivar a saúde, né, elas vão acordar cedo porque elas sabem que faz bem. Não sabem nem explicar o porquê, mas a sensação, o resultado final é que é positivo. Né?
Um outro mestre nosso, o Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, ele disse, agora sobre o seu pai, ele fala sobre o seu pai, que é também um dos nossos mestres, né? Srila Bhaktivinoda Thakur. Ele diz o seguinte: meu pai vivia como um rei em casa, mas sua vida pessoal era de um renunciante no mais alto nível. Ele dormia quase nada, comia quase nada, mas cantava o santo nome como um leão rugindo nos céus da madrugada. Né? Esse nosso mestre, ele era desembargador da Suprema Corte, né? Da Índia durante o período britânico, né? E, enfim, então ele tinha uma vida, né, assim, com um certo luxo, né, com um certo conforto, mas ele vivia como um renunciante, dedicado à sua prática espiritual de tal maneira, né, que ele não se identificava com aquele contexto ali, né? Ele de fato vivia como, né, um santo. E aí o detalhe aqui que nos interessa é que ele dizia, ele cantava o Mahamantra como um leão rugindo durante as madrugadas. Na verdade, a rotina de Bhaktivinoda Thakur era bem interessante. Ele dormia de 8 à meia-noite. Acordava à meia-noite, ele cantava japa durante a madrugada inteira, depois ele dormia de 6 às 7 e saía para trabalhar. Essa era a rotina dele. Agora, não tentem fazer isso. Vocês vão ficar doentes. Porque se o seu padrão de consciência não estiver alinhado com isso, o seu corpo não vai acompanhar. Tá? Então não tentem imitar esse comportamento. Eles já estão no outro patamar, eles não precisam de ter liberação de hormônios, não precisam de ter luz apagada para dormir, nada disso. Tá? 8 horas de sono, isso aí inclusive já está até bem ultrapassado, né? 8 horas de sono. Enfim. Então, é o outro padrão. Agora, o que ele mesmo diz sobre... Ele diz o seguinte, a verdadeira japa deve ser feita em silêncio, na solidão, na hora da madrugada. Só então o santo nome entra verdadeiramente no coração. Então é aquele momento que só tem você e Deus, você e Krishna, você e o mantra. E você vai conversar com Krishna, você vai abrir o seu coração, né, e você vai viver exclusivamente para a presença dele naquele momento escuro, né, naquele momento de vazio, né, do nosso dia. Um outro mestre nosso, Rupa Goswami, diz o seguinte, a mente está mais estável antes do nascer do sol. É nesse horário que o sadhaka deve cantar japa e meditar nas lilas de Krishna. Então, quando a gente canta aquelas canções da manhã, são canções que falam dos passatempos de Krishna. Tá? Então, a gente está aliando todos esses aspectos durante este momento. Tá? Muito bem, então, por isso, fica aqui o nosso conselho para vocês. Né? Aproveitem as madrugadas, acordem cedo. Depois você pode tirar um cochilo no meio da manhã, não tem problema. Né? Porque o meio da manhã já é rajásico e tamásico também, então não vai atrapalhar em nada. Né? Agora, teve uma vez que uma devota perguntou para o meu Gurudeva, ela disse, Gurudeva, toda vez que eu sento para cantar japa, né, eu durmo. O que eu faço? Como é que eu saio dessa cilada? Aí o Gurudeva falou, você dorme, descansa, depois acorda e canta japa, descansado. Prático assim. Né? Não tem muito medo, está cansado, então dorme, né? Mas é claro que a gente precisa se forçar, a gente precisa dar aquele empurrãozinho, né? Então, não consegue se sentar, está custando, levanta, caminha, mas continua na prática, tá? Não se imponha, não coloque a régua lá em cima. Ah, não, eu só faço se eu fizer perfeito. Não, não é assim. Tudo que eu puder para manter a prática eu farei, mesmo que não, né, da maneira como eu, né, idealizo. Então, o mais importante é cantar os santos nomes, não é estar de coluna ereta e de olhos fechados. Isso não é a meta.
Tá? Então, se você não consegue, não tem problema. Use uma cadeira, né? Fica de pé, levanta, belisca a mão, né? Dá uns tapas no rosto, entendeu? Mas continua fazendo a sua prática. Né? É interessante porque a vida do ashram é uma vida muito cheia, né? A gente faz muita coisa. Além de acordar muito cedo, a gente passa o dia fazendo uma série de serviços, atividades. Muitas vezes você não tem como descansar muito. Aí quando começa a emendar, né, um dia no outro sem descanso, chega uma hora que de manhã cedo você não é ninguém, você não vai parar em pé. É você sentar que o olho prega e você não consegue, né, nem se mover, né? Então a gente tem umas técnicas, né? Os mais agressivos colocam pimenta no olho, né? Tem. Uau! É. Ou então você belisca a mão, né? Sai com a mão toda roxa aqui, né? Vai beliscando a mão. E o pior não é nem a japa, o pior é a aula. É quando você tem que sentar para ouvir aula, cansado de manhã cedo, você não aguenta um segundo ali, a vozinha, né, do mestre vem assim no ouvido, daqui a pouco você já está numa outra dimensão, né? Só que você não pode, né? Então você fica beliscando o pé, beliscando a perna, beliscando a mão. Quando não tem mais solução, ele levanta, entendeu? Aí se escora na parede lá atrás, aí nem isso adianta, já começa, entendeu? A cochilar na parede, aí não tem jeito, né? Aí só com pimenta no olho para você poder aguentar tudo isso. Muito bem, então essa parte do Brahma Muhurta já foi explicada. A gente tem mais meia horinha, vamos agora trabalhar um outro assunto agora. Alguma dúvida antes de mais nada? Alguma pergunta que vocês têm? Porque é importante que vocês também tragam alguma coisa, né? Alguma demanda para mim. Né? É importante que eu vi esses dias que existe uma coisa, acho que meio nova, assim, sobre sono bifásico. Que você dorme, acorda e dorme de novo. Os Vedas falam alguma coisa sobre 110, 220? Seria isso? Só que não é assim, tipo, dormir, tirar um cochilo depois, é tipo horas, sei lá, você dorme 4 horas, aí você acorda, faz as suas coisas, depois dorme de novo. Então, é isso que a gente faz, né, basicamente. Os Vaishnavas fazem isso. Mas eu nunca ouvi falar sobre esse estudo, essa coisa eu não conheço. Bom, eu já estou fazendo, minha vida é sono bifásico, totalmente. 8 horas de sono por dia, eu já não tenho isso já há mais de 20 anos. No melhor dos cenários, 6 horas, no melhor dos cenários, mas geralmente 5, 4. Muito bem. Mais alguma pergunta? Diga. Para uma pessoa comum, assim, qual o horário que seria recomendado antes do sol nascer mesmo? Sim, pelo menos tentar, né? Pelo menos tentar é importante. Para você deixar de ser uma pessoa comum, você precisa né, adotar hábitos incomuns. Né? Na medicina chinesa diz que você tem que dormir até 3 horas. Porque se você não dormir até 3 horas da manhã, você vai ter problema de fígado. De fígado e vesícula, né? Já não tem mais fígado já. Aí diz que aí tá o desequilíbrio do fígado, a pessoa pode ter várias sequelas, assim. Sim. Até problema de visão, muito calor, irritação, falta de paciência, raiva. Então, e a gente vê na prática, né, como milhões de Vaishnavas pelo mundo mantêm essa rotina e está tudo certo. Então, assim, se você fosse estabelecer um estudo, né, com grupo controle, né, grupo teste, nós já teríamos número suficiente de pessoas, né, para validar, né, ou para, na verdade, contra-argumentar com todas essas filosofias. Seja chinesa, seja até a própria ayurvédica mesmo, né? Porque, como eu expliquei, Bhakti, ela é tão poderosa que ela naturalmente equilibra os seus doshas. E os doshas em equilíbrio, automaticamente os órgãos também vão funcionar bem. Né? Claro, não é que nós somos super-homens, não é isso. Nós também temos problemas, tá? Mas, para nós, a saúde não está em primeiro lugar.
A gente prefere morrer fazendo, né, o serviço devocional do que viver cheio de saúde sem ter feito o serviço devocional. É uma escolha. É uma escolha. Eu costumo usar o exemplo do sândalo. O sândalo, quando você tira um pedaço da madeira do sândalo para fazer a pasta de sândalo, você precisa de uma pedra, né, de superfície lisa. Aí você coloca um pouco de água e começa a esfregar, a moer o sândalo em atrito com a pedra e com a água. Aí vai saindo a pasta do sândalo, né, que depois você usa para fazer, né, para as deidades, etc. Né, enfim, para colocar na testa das pessoas e tal. O nosso corpo, a gente tem que usar da mesma forma que a gente moe a madeira do sândalo, né, no serviço de Krishna. Ou seja, se for para gastar esse corpo fazendo seva, né, fazendo serviço devocional, tá maravilhoso. Vai ser uma morte assim, feliz. Vai ser uma morte assim de, sabe, eu usei esse corpo para o que ele foi feito, né, que é servir a Krishna. Então, para nós, olha, longevidade, saúde perfeita, aparência jovial, tudo isso para nós não é uma prioridade. A gente está mais preocupado em fazer bhakti, né? Mas, claro, quando o corpo chega no limite e você já não consegue mais fazer bhakti, né, porque você precisa do corpo, aí você para e cuida dele um pouquinho, né? É tipo recapear um pneu para continuar andando, entendeu? É isso aí, a gente vai só recapeando. Maharaj, O que mais? colocar que eu percebo assim, pelo menos para mim, que o sono não é muito uma questão que interfere na minha prática, mas no meu caso a alimentação ela interfere demais. Tanto que nos dias em que nós fazemos o jejum de Kadashi, a minha prática é outra. Eu percebo que é absurdamente, eu fico muito mais concentrada e é muito melhor do que nos outros dias em que a gente não faz o jejum. Ótimo. Eu vou até pegar esse gancho para falar sobre Ekadashi, então. É importante, eu acho. Todo mundo aqui sabe o que é Ekadashi, jejum de Ekadashi? Já ouviu falar? Não? Muito bem. Existe um jejum védico, tá? E está nos Vedas, no Ayurveda, inclusive, né? Que os yogis fazem, que os Vaishnavas, que todo mundo faz. É um jejum, na verdade, universal dentro da cultura védica. É um jejum que ocorre de acordo com o ciclo da lua a cada 15 dias, tá? Ou seja, 4 dias antes da lua cheia e 4 dias antes da lua nova, né? Por que isso? Por quê? 3 dias antes. Porque durante esse período da lua cheia e da lua nova, o nosso corpo sofre uma influência muito grande da lua. A lua influencia tudo que tem água, certo? Nosso corpo tem pelo menos 75% de água. Então, tudo é influenciado pela lua. Tudo que tem água é influenciado. As marés, os alimentos, o nosso corpo e a nossa mente, inclusive, né? Porque a lua é quem rege, né, a mente. Então, se você jejua, né, nesse período do Ekadashi, né, por aí vai 36 horas mais ou menos, né, você vai fazer toda uma limpeza no seu organismo que você não faria em outros dias com o mesmo jejum. Tá? Porque acompanha o ciclo natural, né, da lua, o que favorece, né, o quê? A limpeza do próprio corpo. Tá? Agora, o que o Ekadashi ele tem de mais importante? É que, na verdade, nesse dia é a energia de Krishna que preside. Então, qualquer atividade devocional que você faça durante esse dia, ela é multiplicada e ampliada muitas vezes. Ou seja, você recebe um mérito espiritual muito bom, muito grande, né, por fazer práticas devocionais no dia do Ekadashi. Tá? Agora tem umas regrinhas bem básicas para o Ekadashi. A primeira, não pode comer grãos, nenhum tipo de grão, cereais, leguminosas, etc, etc. Por quê? Os grãos funcionam como esponjas, né? Eles absorvem muita água. O arroz, por exemplo, ele é cultivado dentro da água, né?
ele precisa ser cozido 2 vezes e ainda assim ele só está, né, chupando água, ele bebe muita água. Então, quando você consome grãos nesse período do Ekadashi para o Dwadashi, né, que são as titis, né, dos períodos lunares, você está acumulando mais água no seu organismo a nível celular. Aí vem a Lua e influencia de forma negativa, porque não é positivo, está negativo a influência da Lua, né, sobre a gente. E aí então você fica doente. Tá? Tanto que nos hospitais o maior índice de mortes, etc., é na Lua cheia. Na Lua nova também, mas mais na Lua cheia. Tá? Então, você evita os grãos para poder reduzir a quantidade de água intracelular, para que você não sofra esse efeito da Lua de maneira muito profunda no seu organismo. Tá? E aí, claro, a parte dos grãos, você tem que também evitar carne, alho, cebola, tá? E outras coisinhas também. Mas a alimentação ela é bem variada. Tá? Quem tiver interesse em compreender um pouco mais, lá no meu site tem um guia, um texto bem grande, né, explicando tudo sobre isso, né, porque o Ekadashi ele tem também dias e horas específicas para poder começar e terminar. Então você precisa quebrar o jejum também dentro de um horário específico, tá? E, enfim, né? E também a gente tem um grupo de Ekadashi, de WhatsApp, que é um grupo que dá o apoio, né? Então a gente divulga ali as datas, os horários, né, para quebra, etc. Então vale muito a pena vocês introduzirem o jejum de Ekadashi na rotina de vocês, tá? Vale muito a pena. É um jejum muito, muito poderoso, tá? Muito poderoso. Depois a gente pode compartilhar os links, né? Aí você passa para a Alexandra, enfim, o pessoal aí você pode, né, distribuir. Então, faça um jejum de Ekadashi. O que mais? Mais alguma pergunta? Então, considerando que ainda precisamos dormir, uma coisa que atrapalha a minha prática é sei que precisa ser cedo, que é melhor se for cedo. A vida acontece, acabo dormindo mais tarde do que eu gostaria, eu preciso de muitas horas de sono, senão sinto meu corpo ficando doente. E aí quase assim, toda semana eu fico, tá, mas aí que nem você falou, a escuridão não vem antes, né? Você primeiro toma um remédio para depois ficar curado. Então primeiro eu preciso praticar para chegar num lugar em que talvez eu precise de menos sono. Sim, perfeito. Eu fico, será que vale a pena eu comprometer o meu sono, que eu já sei que eu preciso, para acordar antes, para fazer minha prática, porque essa prática vai compensar em algum momento? Sim. Ou, sabe assim, eu fico meio racionalizando demais. Não, mas está certo, a gente tem que ter estratégia. Veja bem, se você não tem ainda, né, essa predisposição para fazer o que é o modelo ideal, você vai aos pouquinhos, né? Você vai aos pouquinhos. Então, não precisa mudar a tua rotina. Encaixa nela a prática do mantra, a prática do Ekadashi, a seguir os 4 princípios e assim por diante. Naturalmente, quando você começar a entrar mais em Sattva-guna, o seu corpo vai naturalmente aceitar, né, acordar mais cedo e dormir menos. Né? Porque esse sono em excesso é um efeito de tamas. Tá? Quanto mais sáttvico, menos você precisa dormir, na verdade. Tá? Então, você realmente não se force, né, enquanto você não consegue. Vai aos pouquinhos. Tá? Vai aos pouquinhos e naturalmente você vai sendo levada para o Brahma Muhurta, naturalmente. O seu corpo vai pedir para acordar no Brahma Muhurta. Né? Eu não consigo dormir mais, assim, a não ser que seja uma situação tipo absurda. Fiz uma viagem de 12 horas, né, de avião, estou exausto, né? Aí tudo bem, mas senão o corpo nem quer dormir. Eu prefiro acordar, mesmo cansado, né, fazer a prática e depois dormir, né, tipo 10 horas da manhã, 9 horas, né, dorme mais um pouquinho e pronto. Ou depois do almoço também, né? Mas sempre aos pouquinhos, senão a gente entra num tipo de fanatismo que é muito, na verdade, né, negativo. Né? O que é o fanatismo? É importante explicar também. Fanatismo é quando você quer implementar as regras sem considerar 3 coisas importantes: tempo, local e circunstância.
toda lei védica, toda regra védica, ela não é absoluta. Ela precisa ser aplicada de acordo com o tempo, local e circunstância. Ou seja, quando, né, como, né, e onde. Então, quem é a pessoa que vai cumprir a regra? O meio ambiente onde ela se encontra, né, as circunstâncias para que ela possa aplicar. Você fazendo os ajustes, automaticamente você vai ter uma regra bem aplicada. Mas o fanático é aquele que quer aplicar a regra independente de qualquer outra consideração, né, independente de, inclusive, de outras pessoas, né, até dele mesmo, né, e ele passa por cima de tudo porque ele acha que a regra vale mais do que tudo. Resultado, ele acaba se queimando, né, ele acaba ficando, né, tipo, esgotado, porque ninguém, né, consegue viver nesse padrão, né, e aí a pessoa acaba, na verdade, abandonando toda a prática, né, porque cansou, estressou, teve um burnout de tanto fazer yoga, entendeu? De tanto fazer uma mantra, não tem? Olha, isso é uma realidade, digo para vocês, eu estou super acostumado com devotos, principalmente monges em ashram. O cara quer chegar e já fazer, assim, já ser o super-homem da devoção. É um crash, assim, ele sobe, do jeito que ele sobe, ele cai, pronto, acabou, entendeu? Aí não quer saber de mais nada. Aí só dorme, só come e pronto. Então, esses extremos, eles realmente, né, não ajudam muito. Buscar o equilíbrio, isso é muito importante, né? Mesmo que você faça menos, é importante que você faça a prática inteira, né, com equilíbrio, com o domínio da prática. Não adianta você, vou, né, fazer o máximo, não vai ser bom. Você não pode sair, né, do seu centro de gravidade, do seu centro de segurança, em todos os aspectos da vida, né, enfim, todos os sentidos, não é verdade? Agora, esse negócio que o senhor falou do corpo, que a gente se acostuma cada vez com as práticas a dormir menos. Eu sempre acordei cedo. Minha mãe, desde pequena, ela achava feio, independente de saúde, de qualquer coisa, ela achava feio acordar tarde. Então sempre acostumou a gente a dormir cedo e acordar cedo, porque ela achava chique. A teoria dela era essa. E pra mim é normal acordar cedo, né? Mas o cedo era tipo assim, 6 horas. Mas depois que eu comecei as práticas, eu comecei a acordar 3h42. Por que 3h42? Porque soma 9. Tudo esse negócio de 9, aí tudo meu é com 9. E aí na casa de frio agora, eu liguei o despertador. Disse, não, eu tô fora do horário, né? Tirei. E pra não atrapalhar ninguém. E é impressionante que, tipo, o corpo da gente já, mesmo dormindo mais tarde, acorda no mesmo horário, sem despertador, sem nada. Sim. Porque eu ainda boto despertador em casa pra não ter perigo de passar tudo. Eu também boto, porque tem hora que não dá. Mas aqui é impressionante, eu tô dormindo super mais tarde e o corpo tá acordando. Sair da rotina também. Sair da rotina total, tô totalmente fora da minha rotina. Tá comendo pãozinho já, não? Não, mas hoje até eu vou almoçar. Opa! Hoje eu... Mas assim... Pelo menos uma praxada tem que comer praxada, né? Aí... Saí totalmente da rotina de alimentação, só tô fazendo uma alimentação, que eu me alimento super bem, mas aí não tá dando tempo, essas coisas de horário e tudo. Sim. Mas o sono eu não tô tendo, tipo assim, eu durmo e acordo. É por conta da prática de Bhakti. Bhakti é muito forte. Muito forte. Que horas você dorme pra acordar às 3? Eu acordo 3h42. Você vai dormir? Eu vou dormir, depende, umas 8h30, 9 horas. No máximo. Oi? 8h01. Eu não sei. Até tinha botado pra dormir. Quando foi? 9 horas. Dormi nas 9, né? Mas às vezes, no máximo, eu chego às 9h30. Mas isso daí não faz nem tanto, porque eu sempre dormi cedo, sabe? Sempre estudei em colégio cedo, essas coisas. Mas acordar, que eu acordava assim, de 6, 5h30, mas depois que eu comecei as práticas, eu estou sentindo tanto essa necessidade de dormir. Eu disse, que coisa. Sim. Porque Nossa, eu quero isso.
parece que, tipo, Sim, sim. dormir 8 horas, sei lá. Acordo muito bem mesmo. Com energia, assim. Bom. Inclusive hoje o almoço vai ser na casa da Ariane. Estão todos convidados. Ela já entregou as marmitinhas de agora do almoço? A gente Então. vai se adaptar assim. Dá pra gente transportar pra lá ou ela já leva pra lá? O que que você acha? E daí a gente pede pra ela já parar com o carro, a Ariane vai lá e já... Sim. Né? A Ari mora aqui, nem sabia. Ari mora. Eu sou tua vizinha. Você sai no portão se chama o telhadinho da minha casa. Ela não te conhecia, Ari. Eu já vim aqui outras vezes. O que que você acha? Hein, Ariane? O que que você acha? Sim, A Suzy já leva pra lá? pode. Mais Eu tô fácil, de né? carro também, qualquer coisa. Senão a gente já vai ter que... Aí, Carregar. quando ela estiver vindo, eu posso ir pra ver. Mas garfo, faca, tem tudo pra todo mundo. Tem. Não, é só pra sentar. Talvez a gente vai dar uma adaptadinha. É que estamos hoje em 17. 17? Isso. Tem mesa Melhor levar. 6, 7, 8, 9. 9 senta em mesa. Não, no chão, a no gente chão. senta Ai, no chão. tranquilo, Tá bom. hein? Então a gente arrasta lá. Isso. Tem Rafa ainda lá. No jardim, no quintal, em qualquer lugar de cima. Não, ele não tem no quintal, assim, é um chalé, mas cabe. A gente. Ótimo. Tranquilo, vamos lá. Mais alguma pergunta? Eu gosto de responder a perguntas. Que aí eu entendo como é que vocês estão processando, o que que vocês estão digerindo, vivendo, né, experimentando, e a gente pode ir lá direto naquele ponto. Às vezes eu fico falando, mas nem está conectando com ninguém. Então, Tem uma que ficou reverberando aí nos últimos dias. diga. Talvez você explicando de novo a gente entende melhor. O lugar lá do livre-arbítrio, da consequência das escolhas, o quanto escolhemos ou não. Se tem parte do rolê que é o Dharma, então, por exemplo, trazendo para a prática, né, que é onde que eu gosto de entender melhor. Temos um feminicídio de mulheres sendo abusadas bastante no Brasil. Ok. Aí eu estava tentando entender. Isso é o Dharma delas. Karma. O karma. O karma, desculpa, exato. O karma delas, porque talvez elas são homens reencarnados que oprimiram alguém no passado e agora eles estão encarnando como mulheres para sofrer isso. Uhum. É isso. Uhum. E aí, se for isso, como que a gente não fica completamente ali? Tipo, é o karma dela e não tentamos melhorar questões sociais que existem. Ótima pergunta, ótima No planeta, pergunta. até que ponto conseguimos influenciar as Sim. coisas? Ótima pergunta. Então, é verdade, é um fato assim, inegável que tudo que nos acomete é fruto daquilo que a gente fez no passado. Tá? Por isso, não adianta querer, né, se fazer de coitado, de inocente, se vitimizar. Não, a culpa não é de ninguém. As pessoas são apenas veículos, né, do nosso próprio karma. Alguém tem que vir entregar para você, né, aquilo ali. Não tem como cair do céu, né, do nada. Então, isso é um fato, esse é um primeiro fato. Então, assim, a cultura védica, ela estabelece um princípio de responsabilidade muito grande. Né? Você é aquilo que você vem cultivando em muitas vidas, não só nessa, em muitas vidas. Agora, também é parte, né, do princípio dármico, né, a caridade, a solidariedade, né, o amparo, o serviço ao próximo. Isso também faz parte. Então, é também uma oportunidade que o universo está te dando para você fazer uma atividade altruísta, né, benevolente, que foi inclusive a primeira aula que eu dei aqui, né, foi sobre isso, né, foi sobre como abdicar, né, de si mesmo para o serviço do próximo. Mas esse serviço, ele não está julgando aquela pessoa, porque não cabe a nós julgar. Quem vai julgar é Deus, né? Paramatma é quem vai julgar. A nós cabe apenas manter, né, o melhor meio ambiente possível, né? Então, a gente tem que cuidar das vítimas, mas também tem que cuidar dos algozes, né? Eles também precisam de cuidado. Eles também estão sob a ignorância, né, do mundo material. É claro que quem fez algo precisa ser punido. Muitas vezes, né, a lei tem que ser imposta, a lei, né, dos humanos tem que ser imposta, mas
Mesmo quando os humanos falham, Deus não falha. Deus não vai falhar. Né? Então, se uma pessoa matou e não foi para a cadeia porque, enfim, tinha alguns contatos, conseguiu escapar, ou é o político que rouba, nem não vai para a cadeia, não tem problema, Deus está vendo. No momento certo, né, ele vai receber tudo de volta. Agora, se isso está acontecendo, é porque as pessoas que estão envolvidas também têm um mau karma de serem roubadas. Né? Então aí você tem toda uma dinâmica, né, que você não tem nem como entender como que ela começa, porque é uma malha de causa e efeito que é quase infinita. Não é infinita, mas assim, né, muito, muito grande. Então, assim, se você tentar racionalmente chegar numa causa inicial, você não vai conseguir. Então, o principal é, vamos atuar, né, de acordo com o que está diante da gente. Posso ajudar essa pessoa? Posso, então eu vou ajudar. Não posso, tudo bem. Eu oro para que ela, né, receba alguma ajuda. Né? Então é basicamente isso. Então não é que eu deixo de ajudar porque, ora, é o karma dela, ela vai sofrer mesmo, não importa o que eu faça, ela vai sofrer. Mas é o karma dela também receber a sua ajuda. Sim. Ser cuidada também é um karma dela. Né? Sendo que a gente ajudar sem sofrer, né? E sem tratar ela de vítima. Exatamente. A questão é como você vai ver a situação. Não é que você tem que deixar de ajudar. É como você está encarando aquela situação. Porque veja bem, Deus vai te dar uma oportunidade para você usar o seu livre-arbítrio, né, e decidir fazer uma boa ação. Se você não fizer, aquela pessoa vai receber de qualquer maneira, de alguma forma, aquilo que já é de direito dela, seja através de você ou de alguma outra pessoa. A questão é que agora você teve essa oportunidade, porque você não está sendo forçado a fazer nada, é uma opção sua, certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem fácil de você entender. O universo material é regido pelos semideuses. Cada semideus tem um posto, né, e ele trabalha para que tudo funcione, para que o sol gire, para que a lua gire, para que a chuva caia, etc. Mas existem postos mais elevados, por exemplo, o posto de Brahma. Brahma é o criador do universo material. Né? Para uma alma chegar no posto de Brahma, porque Brahma é uma alma como nós, né? Os semideuses não são deuses, eles são semideuses, eles são apenas, eles têm apenas um posto superior, mas eles são almas como nós, almas que estão evoluindo também, tá? Então, alguma alma vai ter que nascer como Brahma, tá? Mas caso isso não aconteça, o próprio Krishna vai ter que se manifestar como Brahma para garantir que vai ter criação. Da mesma forma como Shiva, por exemplo. Se não tem alguém para assumir o posto de Shiva, como o Shiva Shambhu, né, que é o aspecto de semideus de Shiva, Krishna vai se transformar naquele Shambhu e vai fazer a dissolução final, a destruição final. Então, de alguma forma ou de outra, né, as coisas vão acontecer porque Deus quer que aconteça. Mas nós podemos entrar e fazer uma opção. Né? Participo ou não participo? Ajudo ou não ajudo? Né? Da mesma forma, Srila Prabhupada uma vez disse para os devotos, ele disse, olha, a missão de Mahaprabhu, ela vai ser estabelecida nesse mundo. Quer você queira ou não, quer você participe ou não. Agora, ele está te dando uma oportunidade para você ser o agente, né, contribuinte dessa missão. Você quer? Se você não quiser, vai ter outro que vai ser colocado. E se ninguém quiser, ele mesmo vem e ele faz. Então, é uma questão de escolha, de opção. Para você exercer o seu livre-arbítrio para algo positivo. Isso é muito importante. Eu sei que é difícil a gente, né, muitas vezes encarar quando você vive uma situação, você vê algum criminoso, né, fazendo alguma coisa de ruim para uma pessoa que você ama. É muito difícil você conseguir amar aquela pessoa, né? É muito difícil. Né? A maioria das pessoas vai querer o mal dela, vai querer a morte dela, a punição dela, etc, etc. Né? É muito difícil. Mas Jesus disse, né, ame o seu inimigo.
Ou seja, tem uma historinha bem interessante que a gente pode concluir falando sobre ela, que é, não sei se eu vou lembrar ela exatamente, mas um menino, é uma história védica, um menino estava na floresta e foi picado por uma cobra. Ele veio a óbito. A mãe estava chorando, né, com o filho nos braços, morto. Aparece um caçador. Ele pergunta o que tinha acontecido, ela conta a história. O caçador fala, eu vou pegar essa cobra e vou matar ela. Ele vai na floresta, acha a cobra, traz a cobra e diz para a mãe, né? Agora, se você me disser para matar, eu mato, para você se vingar da morte do seu filho. Aí a cobra, ela fala, né? A cobra fala, ei, eu não sou a culpada. Quem me fez picar o seu filho foi Kala. Kala significa o tempo, a providência. Ou seja, chegou a hora do seu filho. Eu fui apenas um veículo para o karma dele, que era morrer naquele momento. Então a culpa não é minha, a culpa é de Kala. Ah é? Então chama Kala. Né? O tempo personificado, né? Aí o caçador foi atrás de Kala. Kala falou, a culpa também não é minha. A culpa é de Yamaraja, o Senhor da Morte. É ele quem decide quando alguém morre. Então chama Yamaraja. Aí foram atrás de Yamaraja. Yamaraja falou, olha, a culpa também não é minha. A culpa, na verdade, é da providência. A providência fez esse arranjo. Eu estou apenas executando, né, o que Deus já determinou. Não tem como chamar Deus para questionar, né? Então a história morreu aí. Mas quem saiu, na verdade, bem dessa história foi a mãe. Porque a mãe disse para o caçador, eu não quero que mate. Ela falou o seguinte, matar a cobra traz o meu filho de volta? Então para que eu vou criar ainda um mal maior em cima do mal que já foi feito? Libera essa cobra, eu não quero matar ninguém. Né? A minha natureza não é de matar. Por que eu vou matar? Só porque mataram o meu filho? Né? Eu vou ter que aceitar, ele está morto. Né? Então a gente extrai vários ensinamentos de várias perspectivas. A questão é em qual delas você vai se encaixar. Né? Qual vai ser a sua decisão quando esse momento chegar? Não dá para a gente prever nada, ficar, né, especulando, mas o seu preparo espiritual vai te dar um discernimento X para você, né, reagir. Como eu reagiria? Não sei. Nunca vivi uma situação dessas, né? Nunca vivi uma situação tão assim, né? Vamos dizer, pesada. Não sei. Né? Não posso dizer também. Né? Deveria esse menino se preocupar com... a minha dúvida antes da reação é assim, já que eu vou ser picada pela cobra, talvez, então será que eu me incomodo? Ele não sabia, ele não sabia. O menino estava vivendo a vida dele. Ele morreu sem saber que morreu. Assim, não sabe que foi a cobra. Entendeu? Mas que nem você falou, a pessoa que não vai ser escritora internacional milionária, ela não vai ser. Se eu quisesse ser escritora internacional milionária, faz sentido eu perseguir isso, achando que eu tenho escolha? Ou se eu não tenho escolha, então pra que eu vou? Pra que eu tô vivo? Não, faz. Pra que eu tô... Faz porque você não sabe até que ponto você pode escolher. Faz porque você não sabe até que ponto você pode ir. E outra, lembra que eu falei que você pode preparar esse caminho para as vidas futuras? Então, aquele esforço, mesmo que consciente de que ele pode não dar um resultado nessa vida, ele já está te direcionando para as próximas vidas para você ser isso. Né? Porque você precisa agora cultivar, né? Cultivar hábitos que vão gerar um karma específico para dar aquilo que você quer. Né? Então, fazer caridade, né? Ajudar o próximo, tudo isso traz riqueza, né? Atrai riqueza. Né? Você dividir o pouquinho que você tem, isso gera um mérito muito grande. Né? Então, E sobre isso, existe tem todo um mecanismo. assim, da minha vida para falar. Tipo, quando eu tinha mais ou menos 7, 8 anos, eu fui abusada várias vezes pelo motorista da minha avó. E aí, lógico que a gente faz de vítima, não sei o que, né? Sendo que depois eu entendi que era um karma compulsório. O abusador já foi abusado, é isso? E ao mesmo tempo eu vivia sendo assaltada, vivia sendo roubada. E eu roubava também. Aí você diz, todo mundo, tipo, eu era dentista, roubava um plano de saúde, inventava o que o paciente tinha.
E não tinha, roubava o dinheiro da minha mãe, tipo, pegava a chanelada da minha mãe, né? E tipo, roubava. Minha mãe, inconscientemente também é dentista, trabalhava em PSF. Aí a gente tinha um consultório, ela trazia algodão, posto público, todo mundo. Enfim, a gente só vivia sendo roubada, sendo que não entendia. Quando a gente foi trabalhando, não, mas quando a gente foi trabalhando, e a gente ficava fazendo o quê? Ai meu Deus, não tenho sorte. Roubava carro assim, roubava hoje, 3 meses depois roubava outro, era uma coisa surreal. Eu ia na farmácia, era um assalto, não entendia nada, né? Depois comecei a estudar, procurei ser honesta, acabei com esses roubinhos que a gente não acha nada. Mas é fato, na liberação da energia, e agora a gente não vê mais isso. E antes era toda hora, como você diz, o livre-arbítrio. Na hora que eu comecei a entender que eu atraio o que eu tenho, que eu não sou vítima de nada, que o ladrão vai atrás do ladrão, aí você diz, onde é que eu roubo? Mas isso é fato, não é? Sim, mas o interessante é que você conseguiu ver porque você fez isso nessa vida. Isso. Mas quando alguém nunca fez nada de errado nessa vida e é roubado, Aí fica achando né? Ela acha que isso é uma injustiça divina. fica bravo. Porque ela não acessa as vidas passadas, né? Esse é o problema. Justamente, e a gente vai se levando de vítima e vítima só perde. Mas eu não sei, eu fico um pouco em dúvida assim, esse exemplo que a Sol trouxe, por exemplo, do feminicídio, que é uma coisa que dá muita raiva e é uma injustiça muito grande, então eu não sei como a gente pode reagir a isso, mas também não ser indiferente. E Não é que você não pode sentir raiva. Como combater isso, mas talvez então não precisaria ser combatido? Não Por essa precisa. visão? Não, precisa, com certeza. Hoje eu expliquei como o ser humano precisa ser educado, né? Então, o processo penal, tudo mais, isso é uma forma de você estar educando as pessoas, né? Quem não teve educação pelos pais, né? Quem não absorveu a educação que os pais deram, vai ter que ser educado, né? Pelo Estado, né? Por uma força maior. Mas não, com certeza não. A gente tem que se revoltar, a gente tem que tentar evitar tudo isso, a gente tem que promover o bem. Isso é um fato, né? Agora, isso não impede que você tenha um conhecimento mais profundo espiritual também. Sabe por quê? Porque na verdade não é nem pelo que a gente sente da pessoa, é mais para a pessoa mesmo se resolver internamente. Esse exemplo que ela deu é muito forte, né? Alguém que é abusado, por exemplo, é difícil você, né, transmutar muitas vezes isso, né, você lidar com isso, mas aí quando você traz o conhecimento espiritual, isso ajuda você a se acalmar, ajuda você a perdoar o próximo, né? A perdoar. O perdão é na verdade o que vai libertar você, porque esse ódio ele só vai te corroer por dentro. Ele não vai ser benéfico para ninguém, nem para você, nem para a vítima, né, nem para quem causou. Então, eu acho que assim ajuda muito a gente. Não é deixar de combater, mas é lidar melhor, né, com os traumas que ficam, né, enfim, com a situação. Mas de forma alguma, né? Krishna, por exemplo, ele tem o aspecto dele de guerreiro, né, de rei, e ele vai para a batalha de Kurukshetra e ele coordena a maior guerra mundial que já existiu na história, né? Por que ele fez isso tudo? Porque os demônios, né, da família dos Kauravas estavam querendo tomar o poder, né, instaurar uma ditadura demoníaca. Eles colocaram os Pandavas no exílio, né, por 14 anos. E aí Krishna falou, não dá para continuar assim. Então Krishna fica do lado dos Pandavas, né, e diz para Arjuna, aí Arjuna veio com esse paz e amor, né, para Krishna, eu não quero lutar, eles são os meus parentes, como é que eu vou matar os meus parentes? Isso é pecado, né? Aí Krishna fica bravo com Arjuna, fala, você não entendeu nada, você não é esse corpo, eles não são seus parentes coisa nenhuma, eles são almas independentes que estão aí sem se importar com você, né, querendo causar o mal. E Krishna diz para ele, você vai lutar, porque se você não lutar, o mal vai prevalecer. Então a gente tem que lutar sim. Mas aí, nesse meio, né, assim, dentro das instruções que Krishna transmitiu para Arjuna, dentre essas de cumprir com o Dharma dele de guerreiro e lutar,
ele também instruiu outros aspectos da vida espiritual, né? Então, por exemplo, ele diz para Arjuna, Arjuna, os seus parentes já estão mortos, porque eu já os matei. Você não vai matar ninguém. Você está sendo apenas um veículo, né, para cumprir com um desejo que eu já tinha, que eu já tenho, que é de matá-los. Porque na batalha, Krishna, ele foi obrigado a fazer uma promessa, que ele não pegaria em armas. Tá? Então ele se torna o quadrigário de Arjuna. Ele conduz a quadriga de Arjuna. É o máximo que ele faz. Ele não pega em arma, não dá um tiro na batalha. Mas ele usa Arjuna para, né, atirar e matar. Entendeu? Mais ou menos isso. Mas no caso do feminicídio que ela deu, no caso, é a mesma forma que eu encaro a mesma forma do roubo. Tipo, entre aspas, a vítima não é vítima, ela traiu de acordo com a vibração energética dela. E no caso, quando a gente sente raiva, a raiva é nossa. Porque a raiva não é para ser significada. Tipo assim, a gente só bota para fora o que tem na gente. Um exemplo, se eu não tenho energia de raiva, eu vou olhar com compaixão. Eu não vou julgar. A raiva, ela tem um lado positivo. A raiva é necessária até certo ponto. Porque através da energia da raiva, você consegue defender, né? Defender. Uma raiva bem direcionada, né? Inclusive, Nishinradeva, que está aqui, essa manifestação de Krishna, ele é a personificação da raiva divina, que vem para proteger o seu devoto, né? Prahlada Maharaja. Tanto que o nome de Nishinradeva é Ugra. Ugra significa raivoso. Então é como aquela mãe que vê, né, o seu filho sendo atacado, isso vai gerar uma raiva, que gera uma energia, uma força, e ela vai para cima, né? Então essa raiva, ela tem um lado positivo. Toda emoção tem um lado positivo, tá? Por mais que ela esteja na categoria de emoções negativas, ela também vai ter um lado positivo. Quando é bem direcionada, né? Agora, claro, o excesso dela, né? A falta de discernimento, né? Obviamente vai ser, né, ruim. Porque na hora que uma pessoa tem raiva ou sofre com feminicídio, é porque ela está fazendo o papel de, ela está achando, botando um no papel de algoz e outro no papel de vítima. Sim. E nenhum é vítima, nenhum é algoz, não é? Exatamente. Sob uma perspectiva, sim. Sob um aspecto, sim. Entendi. Assim, fechou. Uhum. Mas é um assunto complexo, eu vou dizer para vocês, não é algo simples. Não é. E não é só entender intelectualmente, você precisa ter a realização espiritual, Isso. porque é algo que a linguagem até não acessa, entendeu? Sim. Essa história que eu contei para vocês, desse ciclo, né, do karma, como é que você sai desse negócio? Onde começou? Aonde começou? Aonde vai terminar, né? Então, assim, a linguagem, a razão humana, ela não acessa certas coisas. Existem certas dinâmicas divinas que elas são inconcebíveis para nós, tá? Pelo menos através dessa mente racional. Então, você tem que entrar na prática para você ter a realização, né? E ter aquele acesso, né? Àquela verdade, né? De maneira mais abrangente. Né? Então, assim, eu não consigo explicar tudo, não dá. Não dá para explicar tudo, não dá para você entrar em sutilezas, né, da coisa. Dá para você dar uma clareada, né? Os Vedas chamam isso de Shakachandra Nyaya, né? É quando você precisa dar um exemplo através da associação, mas criando uma inverdade. Por exemplo, o nome Shakachandra Nyaya significa Shaka é o galho da árvore, Chandra é a lua, né? Se você não sabe o que é a lua, e eu vou apontar para você, né, para poder te mostrar o que é a lua, eu vou dizer a lua é aquele objeto que está na ponta daquele galho, né? A lua não está na ponta do galho. Eu criei uma inverdade para demonstrar uma verdade, né, que aquele objeto é a lua. Então, às vezes você só consegue se aproximar da verdade, né, por um exemplo que nem é verdadeiro. Assim, é complicado. Se você quiser se aprofundar na filosofia védica, é bem confusa a história, é bem complicada. Tá bom? Acho que a gente pode encerrar por agora. Sim.
Hare Krishna, gratidão. E até às 4h30 a gente volta. Hare Krishna. Obrigada.